Questão 36 da prova 01, administrador BNDES 2009, aplicado pela Sesgran Rio aí. O rótulo das garrafas de certo refrigerante indica que o seu conteúdo corresponde ao volume de 290 ml. A variável aleatória que representa o volume de líquido no interior dessas garrafas é X. A máquina que enche essas garrafas o faz segundo uma distribuição normal, com média μ e variância igual a 36 ml², qualquer que seja o valor de μ. A máquina foi regulada para μ igual a 290 ml. Semanalmente, uma amostra de 9 garrafas é colhida para verificar se a máquina está ou não desregulada, para mais ou para menos. Para isso, constrói-se um teste de hipótese bilateral, no qual x está para n, com a média μ da população e 36 mililitros de variância. Aqui ele está já nos fornecendo a hipótese nula e a hipótese alternativa, que no caso a hipótese nula é μ igual a 290, ou seja, a média igual a 290 mililitros, e a alternativa é a média diferente de 290. Como ele já falou aqui, ó, para isso se constrói um teste bilateral. O teste bilateral ele assume as hipóteses dessa forma, geralmente com sinal de igualdade, e a alternativa com sinal de diferença. Existem outros tipos de hipóteses, que são as unilaterais, à esquerda e à direita, que vai vir com as hipóteses maior e menor, né? No caso, as hipóteses só vai ter essa alteração, que nós vamos ver isso em outra questão, para o vídeo não ficar muito longo. Ele vem aqui, ó, o nível de significância do teste foi fixado em alfa. A hipótese nula não será rejeitada se a média apresentada pela amostra estiver entre 285,66 ml e 294,34 ml. Logo, alfa é igual a, ou seja, ele quer saber qual o nível de significância. Teste de hipótese é uma coisa bem tranquila. Nós temos o seguinte, nós temos aqui uma reta, aqui onde vai ter todos os eixos. Nós temos aquela curva, né, construída a partir de conhecimento prévio da situação. E o nível de significância é justamente isso aqui. Aqui eu tenho um intervalo de confiança, cujo o centro é minha média, que de acordo com os dados do programa, a média aqui é 290. O extremo positivo do meu teste de hipótese vai ficar com 294,34 e o inferior com 285,66, 285,66. Desse lado de cá está a minha área de rejeição da hipótese nula. E aqui no centro, aqui nessa região aqui, está a minha região de aceitação do meu teste. Eu divido aqui eu tenho um intervalo de confiança e tem aqui metade do intervalo de confiança, a metade que é para mais e a metade que é para menos dentro do intervalo de confiança. Essas duas partes aqui somada, ela vai ser igual a 1 menos
o meu nível de significância. E essa parte externa, aqui onde é a minha área de rejeição, ela é meio nível de significância, e aqui a outra metade do nível de significância. O nível de significância geralmente é expresso em percentual. No caso, o percentual é dado através de uma tabela padrão, né, de uma tabela de distribuição normal padrão, onde a gente procura o Z. Nós temos que calcular esse Z. Para quem não lembra da fórmula, a fórmula do Z calculado vai ser igual a Z, a média, né, que é a média para qual foi regulada a minha máquina, menos a minha média padrão, dividido pelo desvio padrão, dividido pelo número de itens da amostra, de unidades da amostra. E depois de achar desse número, nós damos uma corrida lá na tabela a dizer. Geralmente a prova que vem cobrando esse tipo de questão traz a tabela, como é o próprio caso dessa prova. Nós vamos lá na tabela daqui a pouco. Vamos antes calcular. O meu Z calculado ele vai ser então igual ao que? Eu tenho duas maneiras de calcular o Z. Essa diferença ou essa diferença. Essa diferença aqui é uma diferença muito mais fácil de calcular. Então, na hora da prova, você vai ter que buscar as coisas que fiquem de forma mais fácil. 294,34 menos 290 é fácil de calcular. O desvio padrão, ele não deu desvio padrão, mas ele deu a variância, que é 36, e eu sei que o desvio padrão é igual a variância sendo tirado raiz quadrada, a raiz quadrada, que nesse caso é igual a raiz quadrada de 36, que é igual a 6. Então tenho 6 dividido pela raiz do número de amostra. O número de itens da amostra é 9. Raiz quadrada de 9, 3. Então isso aqui fica o seguinte: 294,34 menos 290, 4,34, dividido por 6 dividido por 3, 2. Isso vai ser igual a 2,17. Esse 2,17 agora, nós vamos lá na tabela. Aqui é a prova. Lá no final de tudo, nós temos aqui a tabela. É importante a gente dar uma olhada na tabela, no cabeçalho da tabela, e identificar o seguinte: ele está dando P, né? O P é para uma parte da curva, ó. Metade da curva até o primeiro valor de Z calculado. Ou seja, para eu ter a parte inteira, vou pegar uma caneta aqui. Para eu ter essa parte aqui inteira da minha área de aceitação, eu vou ter que multiplicar o que eu achar na tabela por 2. Aí eu vou ter toda essa área. Depois eu vou fazer aquela continha do 1 menos alfa, que isso aqui vai ser igual ao que tiver aqui dentro. E resolvendo essa equação, eu vou achar o alfa, vou dividir ele por 2. Apesar que o problema está pedindo é o alfa inteiro. Bom, como é que se procura o valor aqui? Nós achamos lá, fizemos o cálculo e achamos o seguinte: 2,17. Aqui, ó, a parte inteira e a primeira decimal. Então nós temos aqui, ó, 2,1. A parte inteira e a primeira decimal. Aqui nós temos a segunda decimal. Já vamos seguir até encontrar aqui, ó,
Aí nós vamos encontrar o valor de 48.500. 48.500, vamos levar para lá agora. 48.500. Esse 48.500, na verdade, ele é 0,48.500. Que vezes 100, eu vou ter 48,5%. Então, desse lado de cá, essa metade aqui, ó, eu tenho 48,5. Essa outra metade eu tenho mais 48,5. Que são as duas partes. 48,5 mais 48,5 vai dar 97%. E 97% vai ser igual a 1 menos meu alfa. Esse 1 eu vou transformar em percentual, vou multiplicar ele por 100. Ou seja, eu vou ter 100 menos alfa. Logo, o meu alfa é igual a 100 menos 97, que é igual a 3%. Ou seja, meu nível de significância para esse teste vai ser de 3%. A letra D responde a nossa questão. Por enquanto é só. Até as próximas.